O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de começar hoje a Quaresma de São Miguel, este tempo de mais oração, penitência e caridade, tão caro a nós aqui, que já há alguns anos, graças a Deus, com piedade, temos repetido esta devoção. Começa hoje e terminará no dia 29 de setembro, no dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Pois bem, meus santos, esse tempo de mais penitência e oração, ele foi inaugurado, ele foi criado por São Francisco. Ele percebia que entre o Natal e a Páscoa, existia ali um tempo de penitência, de oração, profundos, mas entre a Páscoa e o Natal, havia um tempo muito largo, muito amplo, e que faltava, digamos, algo que nos impulsionasse, que nos convidasse a um período de uma intensidade de oração. Então ele criou esta quaresma, estes 40 dias de devoção a São Miguel, porque é ele que apresenta as nossas almas a Deus. E neste tempo ele fazia um jejum mais generoso, mais radical. E nós somos então, meus irmãos, chamados a viver estes 40 dias, não apenas, sim, rezando esta oração que nós estamos fazendo, mas não apenas. Durante este tempo, nós queremos nos assemelhar mais a Deus, vencendo o homem velho, matando o homem velho, a mulher velha, o homem e mulher pecadores, para que Cristo resplandeça mais em nós. Providencialmente, nós ouvimos aqui na primeira leitura, retirada do profeta Ezequiel, um chamado à conversão. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. As leituras são as leituras de hoje. Então este chamado de Deus à nossa mudança de vida, ao arrependimento, a uma súplica, pedir a Deus a graça de um arrependimento profundo, de uma contrição perfeita. Concede-me, Senhor, a graça de chorar os meus pecados. Você pode dizer: eu que sou capaz de chorar a perda dos meus bens, se eu os perder. Imagine você chegar em casa agora, sua casa queimada, todos os seus móveis eletrodomésticos queimados, perdidos. Um hacker entrou na sua conta e levou os 100 reais que você tinha, que não é que a gente tinha muito, né? Levou o seu dinheiro, você não tem dinheiro, você não tem, o seu plano médico sumiu, desapareceu, você não tem plano médico, você não tem dinheiro no banco, você não tem você iria chorar, e é digno de choro, mas que triste, nós somos capazes de chorar os bens que passam, mas não somos capazes de chorar pelos bens que não passam, pela perda do céu, quando a alma se afasta de Deus.
quando a sua alma vai se esfriando, vai se embotando, e aí a sua alma se incrustando no pecado. Então pedi durante este tempo da quaresma o arrependimento, a contrição perfeita. Você imagine se você descobrisse uma doença terrível, que comprometesse a sua vida, a qualidade de vida, que abreviasse os seus dias, você iria chorar. E é digno de choro a perda da saúde. Sim, a saúde é um bem, mas você chora, você sente a perda da saúde do corpo, mas não chora, não sente a perda da saúde da alma. Então, quando a palavra de Deus então nos chama ao arrependimento, se você vir que você não é capaz desse arrependimento, suplique a Deus que quer conceder. Senhor, concede-me a graça de um arrependimento verdadeiro, de uma contrição perfeita, para que eu possa me converter, para que eu possa abandonar as transgressões. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Ora, a palavra de Deus, ela não apenas indica, ela realiza. Quando Deus diz, criai um coração novo e um espírito novo, é porque Deus quer nos conceder um coração e espírito novos. Porque Deus sabe que nós não podemos nos dar a nós mesmos um coração novo e um espírito novo. Então peçamos, meu Deus, dá-me um coração semelhante ao teu, um coração que ame a vontade do Pai, mais do que tudo neste mundo, um coração que te ame acima de todas as coisas. É o que Deus quer nos conceder e providencialmente nos apresentou como primeira leitura no início da nossa quaresma de São Miguel. Pois bem, iniciamos este tempo, quaresma de São Miguel. O nome Miguel, Michael, ele não é uma afirmação, ele é uma pergunta. Quem como Deus? É uma pergunta que destrona Satanás, que destrói o orgulho. Por quê? Porque nos coloca no nosso lugar. Quem é como Deus? Ninguém, eu sou criatura. Lúcifer, o diabo queria tomar o posto de Deus, tomar o lugar de Deus. E vem então Miguel, que não era o anjo mais forte, que não era o anjo mais poderoso, ele não era um querubim, ele não era um serafim, ele era um arcanjo. Pois bem, um anjo pequeno, mas que não queria ser Deus, que se colocava no seu lugar, e exatamente na sua pequenez, habitava a sua grandeza, habitava a sua força. Ele venceu aquele combate, porque ele deixou que Deus fosse Deus. Olhou para a pequenez da sua serva. Não é assim que a Virgem Maria canta no Magnificat? Isto é, a nossa vitória, meus santos, aplicando agora para nós, acontecerá quando nós dissermos de verdade nos nossos combates espirituais: quem como Deus? Só Deus é Deus. E aí você ocupa o seu lugar de criatura. E neste sentido, é tão providencial o evangelho de hoje. Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas. Isto é, a criança, ela sabe que ela não dá conta por ela mesma de todas as coisas. Ela sabe que ela precisa do pai, da mãe, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de alguém que a guie, que ela não faz as coisas sozinha.
ela precisa ser auxiliada, ela precisa ser amparada. Nós queremos então, neste início da quaresma de São Miguel, assumir que nós somos crianças, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós precisamos de Deus. Quem é como Deus? E vai ser exatamente nessa capacidade de assumir a nossa pequenez que nós iremos vencer os nossos combates espirituais. Enquanto, meus santos, quisermos dar conta por nós mesmos, o fracasso sempre nos esperará, sempre estará à espreita de nós. Mas se nós reconhecermos que nós precisamos do auxílio de Deus, nós iremos rezar. Nós iremos rezar pedindo: Senhor, ajuda-me, não me deixa sozinho. Se nós reconhecermos de que nós somos crianças, de que nós somos criaturas, que só Deus é Deus, nós iremos fazer penitência, que sabemos que a vontade de Deus é melhor, que os nossos gostos, os nossos apegos não estão em primeiro lugar, mas a vontade de Deus. Então, se Ele me chama à penitência, eu farei penitência, confiando na sua graça e suplicando-lhe a graça de amar a vontade dEle mais do que todas as coisas deste mundo. Eu irei praticar a caridade, pedindo a Ele que me conceda a alegria de não viver fechado em mim mesmo, apenas nos meus interesses, mas que eu busque a sua glória e o bem dos meus irmãos, e o bem maior, que é o céu, que é a salvação. Se eu reconhecer que eu sou criatura, de que só Deus é Deus, de que eu não sou Deus, eu vou obedecer a sua palavra. E quando a rebeldia quiser se levantar, e quando eu quiser me rebelar contra a vontade de Deus, dizendo que é muito dura, que é muito exigente, que não é bem assim, eu irei suplicar a nosso Senhor que me coloque no meu lugar. Quem é o vaso que quer se rebelar contra o oleiro? Quem sou eu? Quem é como Deus? Meus santos, a rebeldia de Lúcifer foi a origem do seu pecado, da sua desgraça. Viver a quaresma de São Miguel é pedir a Deus que arranque do nosso coração toda a rebeldia. E infelizmente, meus santos, marcados pelo pecado original, como somos, há rebeldia no nosso coração, há desconfiança no nosso coração. Isto é, uma parte de nós aceita a vontade de Deus e acredita na bondade da vontade de Deus, mas outra parte, marcada pelo pecado original, se rebela, se revolta com a vontade de Deus e desconfia dela. Será mesmo que os caminhos de Deus são os melhores? São tão difíceis? Será mesmo que a vontade de Deus, que os mandamentos de Deus são brilhantes, são bons, mas são tão exigentes? E aí, uma certa tristeza que nos desmotiva se instala no nosso coração. Durante esses 40 dias, nós queremos pedir então que aquela certeza que habitou no coração daquele anjo, daquele arcanjo, habite também no nosso coração, e que nós digamos sempre: quem como Deus? Quem é como Deus? E amemos a vontade de nosso Senhor, e abracemos a vontade de nosso Senhor, e obedeçamos a vontade de nosso Senhor, e procuremos nesses 40 dias
esta conversão. Como diz aqui, arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões. No Evangelho, Jesus, ele diz assim: deixai vir a mim. Então, o tempo da quaresma de São Miguel, é um tempo de retorno a Jesus. É um tempo de retirar da nossa vida aquilo que tem nos impedido de voltar a Ele. Deixai vir a mim. Mas o que é que não está deixando você ir a Jesus? São pessoas, talvez um namoro errado, um namoro desordenado, são práticas desonestas no seu trabalho, entre os seus amigos, são hábitos, são vícios que têm impedido você de voltar a Deus, são ressentimentos que você tem alimentado no seu coração. Deus tem concedido a você a graça de perdoar com mais largueza, mas você tem abocanhado o ressentimento. Você mordeu e não quer soltar o ressentimento. Largue o ressentimento, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, e aproxime-se de Jesus. Deixai vir a mim. Jesus quer, meus santos, imagine, Jesus quer conceder todas as graças, muitas graças, para que esta quaresma seja fecundíssima, para que nós não saiamos do mesmo jeito que nós estamos entrando. É um período de mudança, mas de mudança para melhor. É um período de crescimento espiritual, mas você precisa cooperar com a graça de Deus. É verdade que a sua cooperação não causará a transformação, mas é a condição para isso. Vocês conhecem na história de Santa Teresinha, do milagre do Natal. Ela vivia sofrendo, porque ela era muito melindrosa. Isto é, qualquer coisa a magoava. E ela sabia, ela queria ser carmelita. Ela queria ser uma filha de Santa Teresa. E Santa Teresa dizia que queria mulheres varonis, não mulheres ui. Pior se homem ui, piorou, né? Eu estou dando aqui o exemplo de Santa Teresinha porque era uma mocinha. Homem melindroso, não vou falar, mas homem melindroso, crê em Deus Pai. Homem é homem, não pode ficar se magoando com tudo. Pois bem, mas Santa Teresinha era uma mocinha, então, mas ela não queria aquilo para ela. Ela queria ser uma filha de Santa Teresa. Ela queria ser uma discípula da cruz, amar Jesus Cristo crucificado. Então ela sabia que a sua fragilidade a impedia de progredir na vida espiritual. Porque com tudo ela se magoava, com tudo ela chorava, e depois ela chorava porque tinha chorado. Quer dizer, crê em Deus Pai. E aí, no Natal, estavam voltando para casa, seu pai, São Luís Martin, lhe disse uma palavra meio atravessada, que a turbou o coração. Celina disse: pronto, hoje não tem o jantar, porque ela vai chorar. E ela subiu, foi guardar o seu chapéu e desceu saltitante, feliz da vida. Celina até espantou, que ela não chorou. E ela depois disse que ela pediu ajuda a Deus, que via que existia no coração dela a boa vontade de querer mudar, mas ela não conseguia. E aquilo que ela não conseguiu,
Em 10 anos, Jesus fez com que ela conseguisse em um instante. A graça de Deus. Então, meus santos, é esta graça que nós queremos suplicar. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A nossa boa vontade é esta: vamos acordar cedo, vamos fazer a quaresma de São Miguel, vamos nos confessar para que nos mantenhamos em estado de graça, vamos comungar direitinho e fazer ação de graças, vamos fazer a nossa parte, mas sabemos que a nossa parte é insuficiente, mas é necessária, mas é insuficiente. Mas quando Deus vier com a sua graça potente, nos fará discípulos dele, nos fará inimigos do pecado, amigos de Jesus, nos concederá chorar por aquilo que vale a pena ser chorado. Imagine, existem pessoas que passarão a vida inteira sem nunca obter uma contrição perfeita, terão atrições, arrependimentos imperfeitos, mas nunca terão um arrependimento perfeito que vem do amor, de quem ama verdadeiramente. Então peçamos, meus santos, essas graças maiores, essas graças grandes, essas graças do alto, que Deus quer nos conceder, mas que precisa de pelo menos da nossa boa vontade, da nossa colaboração. Que nós então, nesses 40 dias de penitência, unidos a São Miguel e a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rainha do Universo, que nós supliquemos por intercessão deles e do nosso Pai São José, as graças de que nós precisamos para crescer na fé, no amor e na esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.